Bom, se nós podemos escrever a reação global como a soma de duas semi-reações, a reação global que a gente viu agora há pouco, em termos de duas semi-reações, isso significa que, em princípio, é possível desenvolver um dispositivo que opere separadamente cada uma dessas semi-reações. E esse dispositivo está esquematizado aqui. Ou seja, eu tenho dois beckers, um com uma solução de sulfato de zinco, outro com uma solução de sulfato de cobre. Eles estão em contatos com placas, uma placa de zinco metálico, uma placa de cobre metálico, e essas placas estão conectadas por um fio. Qual que é a ideia aqui? Como os dois metais não estão em contato, mas como eles têm tendências diferentes de se reduzir, isso significa que um pode forçar o processo redox no outro, isso significa que, mediante esse fio, nós podemos fazer com que os elétrons abandonem uma placa e vão em direção da outra. Então, a gente vai chamar cada uma dessas metades, divididas por essa linha pontilhada, a gente vai chamar essas metades de eletrodos. Então, este é o eletrodo onde ocorre a reação do zinco. A reação do zinco é uma oxidação. Então, o ânodo é o eletrodo onde ocorre a oxidação. E o cátodo é o eletrodo onde ocorre a redução. Sempre essa nomenclatura. O cátodo reduz, o ânodo oxida, certo? Então, como aqui está acontecendo a oxidação e aqui está acontecendo a redução, significa que o fluxo de elétrons, ele percorre este caminho. Ou seja, ele abandona a placa de zinco em direção da placa de cobre. Isso significa que o ânodo é o polo negativo desse dispositivo e o cátodo é o polo positivo. O que vai acontecer à medida que esse processo acontece? O que vai acontecer à medida que esse processo continua acontecendo? Átomos de zinco vão abandonar esta placa aqui em direção da solução, enquanto que átomos de cobre que estavam na solução vão abandonar a solução na direção da placa de zinco. O que isso representa a longo prazo? Esta placa aqui, ela tende a se corroer, certo? Ela tende a diminuir de tamanho, enquanto que essa placa de cobre aqui, ela tende a aumentar. Por que aumentar? Aumenta proporcionalmente a deposição de cobre que vai acontecer em cima dessa placa. O geral desse dispositivo, o nome pelo qual ele é conhecido é pilha. Então, toda pilha é um dispositivo que contém dois eletrodos, catodo e anodo, cátodo e ânodo, em que no ânodo ocorre a oxidação, no cátodo ocorre a redução. E especificamente esta pilha que nós estamos tratando aqui, ela é chamada pilha de Daniell. Ela é sempre o exemplo usado nos livros para estudar eletroquímica. O comportamento redox de uma pilha é sempre exemplificado com a pilha de Daniell. Então vai ser fácil vocês encontrarem informações na internet, nos livros. Vai ser fácil encontrar informações relativas ao funcionamento deste dispositivo. Tudo bem? No entanto, nós precisamos perceber uma coisa. Os que já viram esse assunto talvez já sabem do que eu vou falar. O funcionamento desse dispositivo está condicionado ao aparecimento de mais um item nesse diagrama de pilha, certo? Se eu simplesmente ligar esses dois beckers aqui com essas duas soluções, vai acontecer um fluxo de elétrons aqui, só que esse fluxo vai gradativamente diminuindo, rápido até o momento que ele se torne zero. E por que isso acontece? Porque à medida que o zinco está se oxidando, mais zinco está abandonando a placa e eu não estou repondo o sulfato aqui. Ou seja, começa a criar um acúmulo de carga positiva dentro desse eletrodo. E a recíproca é verdadeira para cá. Ou seja, à medida que eu retiro o cobre da solução, passa a haver apenas sulfato ali dentro. Ou seja, começa a haver um acúmulo de carga negativa. Esses acúmulos positivo e negativo contrapõem os sinais dos polos. Ou seja, os elétrons que queriam abandonar a placa e ir na direção do cobre, de repente eles começam a enfrentar um acúmulo de carga negativa nessa solução. O elétron também é negativo, então negativo com negativo vai se repelir. Ou seja, o elétron não vai mais querer ir para aquela placa. O mesmo ocorre aqui. Se aqui vai ter carga positiva em excesso, os elétrons vão querer permanecer nessa placa aqui e não vão mais querer abandonar. Ou seja, se eu simplesmente desenhar a pilha, mas como está desse jeito aqui, a tendência é que o fluxo de elétrons ocorra e rapidamente se interrompa. Qual que é a ideia? No momento em que a gente coloca um dispositivo conhecido como ponte salina é um tubo em U
certo? Que vai conter aqui dentro uma solução. Como o próprio nome diz, é uma solução de sal. Que sal que é esse? Em geral, KCl ou qualquer outro sal bastante solúvel. Como existe uma ponte salina aqui, e essa ponte ela está fechada, ela tem uma membrana porosa, ou seja, essa solução não vai simplesmente vazar de dentro dela, à medida que o zinco sai da placa em direção à solução, qual íon que tem que contrabalancear esse zinco? O íon negativo. Então, quem que abandona a ponte salina vindo para cá? Aqui ocorre um abandono de cloreto. O cloreto parcialmente neutraliza o zinco, claro, vários íons cloreto vão abandonar a ponte salina e vão impedir que ocorra esse acúmulo de carga positiva aqui no eletrodo de zinco. E a mesma coisa para cá. Quem que vai abandonar essa ponte salina nessa direção? Vai abandonar o potássio. Então, o potássio, para cada cobre que sai porque sofreu redução, 2 íons potássio descem da ponte salina e impedem de acontecer esse acúmulo de carga negativa dentro do eletrodo de cobre. Ou seja, usando a ponte salina, nós temos a garantia de que esse sistema vai funcionar por bastante tempo. Em tese, até a placa de zinco acabar ou até os íons cobre da solução acabarem. Ou seja, no momento que a gente vai ter um reagente limitante para essa reação. Imaginando que isso não aconteça, essa pilha continua funcionando por tempo indeterminado, certo? Com certeza mais do que o tempo necessário para a gente fazer um experimento, por exemplo, em laboratório. O fato desta pilha funcionar implica que existe uma diferença de potencial entre esses dois polos, certo? E a gente pode medir essa diferença de potencial com um voltímetro. Então, no caso, se nós medirmos a diferença de potencial entre esses dois pontos terminais aqui, nós vamos encontrar, então aqui, ó, entre este ponto e este ponto aqui, nós vamos encontrar uma diferença de mais 1,1 volt, supondo que a concentração do zinco e que a concentração do cobre sejam 1 mol por litro. Então, quer dizer, se as concentrações forem 1 mol por litro, eu garanto que o funcionamento correto dessa pilha implica numa medida de diferença de potencial entre os dois eletrodos, que seja de exatamente 1,10 volt. Nós vamos ver mais para frente como avaliar o potencial caso eu não esteja nesta condição de 1 mol por litro. Aí isso é um pouco para frente. Por enquanto, basta a gente considerar essa situação. Essa concentração de 1 mol por litro, ela equivale à chamada concentração padrão, certo? É idêntico ao que a gente falou na aula de gases sobre pressão padrão. Pressão padrão era 1 bar, concentração padrão 1 mol por litro. O que significa que este potencial medido aqui, ele também é um potencial associado a uma condição padrão. Então, ΔE padrão é igual a 1,10 volt. O ponto importante aqui é notar que, como é uma diferença de potencial, eu não sei quanto que é o potencial do zinco e eu não sei quanto é o potencial do cobre. Por quê? Porque eu sei que a diferença entre os dois é 1,10, mas eu não conheço os dois valores individualmente. Seria o equivalente a eu escrever a equação x menos y igual a 1,1. Eu não sei quanto é x e eu não sei quanto é y. Eu só sei que a diferença entre os dois é 1,1. Em outras palavras, eu não posso conhecer o potencial só do zinco ou o potencial só do cobre. Porque isso implicaria em eu ter uma oxidação ocorrendo sem uma redução ao lado. Ou uma redução acontecer sem uma oxidação ao lado. Nós já vimos. Esse tipo de processo não pode acontecer. Os elétrons não podem ser ganhos nem perdidos. Então, em dispositivos reais, como este aqui, uma oxidação ocorre frente a uma redução e vice-versa, ou seja, apenas a diferença entre os potenciais é relevante. No entanto, se vocês forem observar, existem valores de potenciais medidos para essas duas reações em tabelas, vamos colocar entre aspas, tabelas de potencial padrão de reações químicas. Quais são esses valores? Bom, a gente sabe que o valor da pilha completo é 1,10. Então, quanto vale o valor de cada um dos eletrodos? No caso do zinco, o potencial padrão é 0,76. E no caso do cobre, o potencial padrão é 0,34.
Agora, percebam que esta reação está escrita como uma oxidação. E essa equação aqui está escrita como uma redução, ou seja, se eu quiser comparar efetivamente as duas semi-reações em termos da tendência redox de cada uma delas, ou eu tenho que escrever as duas como oxidação, ou as duas como redução. E da onde surgiram esses dois valores aqui? Surgiram de um diagrama parecido com esse, só que em vez de eu fazer uma pilha de zinco com cobre, eu vou representar apenas o resumo do diagrama, né? Então foi feita uma pilha de zinco com zinco 2+. Aqui nós temos o eletrodo de cobre, cobre 2+. E aqui no interior foi colocado um eletrodo adicional de H+ hidrogênio. Tudo bem? A gente já sabe que o potencial daqui para cá é 1,10. E o que acontece? Quando a gente faz a pilha de zinco com hidrogênio, a gente percebe que o potencial aqui é 0,76. E quando a gente faz a pilha de hidrogênio com cobre, a gente percebe que o potencial aqui é 0,34, ambos medidos em volt. Isso parece não resolver o problema. Por quê? Eu continuo tendo diferença de potencial aqui 0,76, diferença de potencial aqui dando 0,34, e a diferença ela compactua com essa daqui, ou seja, ela comuta com essa daqui. Mas eu continuo tendo duas equações e três incógnitas, porque na verdade essas duas aqui elas são simplesmente a soma disso daqui. Então quer dizer, como eu ainda não sei o potencial de cada eletrodo, nós simplesmente definimos o potencial do hidrogênio como 0,0 volt. O potencial de redução do par redox hidrogênio mais hidrogênio gasoso foi definido como 0 volt. O que isso significa? Que o potencial de redução do cobre ele é mais positivo do que esse daqui. Ou seja, ele é mais 0,34. E o que significa esse aqui que está antes? Significa que ele é mais negativo do que esse daqui. Ou seja, menos 0,76 volt. Isso em termos de redução. Em outras palavras, se eu fizer uma pilha de zinco com hidrogênio, esse daqui oxida e esse aqui reduz. Agora, se eu fizer uma pilha de hidrogênio com cobre, esse aqui oxida e esse aqui reduz. Ou seja, quando eu comparo os potenciais, quem tem o maior potencial de redução sofre redução. Ou seja, o cobre se reduz frente ao hidrogênio e o cobre também se reduz frente ao zinco. Porque entre esses três, ele é o que tem o maior potencial de redução aqui. O zinco é o menor de todos nesses três. Então, independente do hidrogênio ou do cobre, o zinco vai se oxidar nas duas pilhas. Agora, o hidrogênio que está no meio do caminho, se for contra o zinco, ele se reduz. Se for contra o cobre, ele se oxida. E isso é importante. Eu não posso dizer se um eletrodo vai se oxidar ou se ele vai se reduzir sem conhecer qual é o outro eletrodo da pilha. Não tem como eu dizer se o zinco tem maior tendência a se reduzir ou se oxidar, se eu não soubesse o outro eletrodo, é cobre ou zinco. Mesma coisa para o cobre, ele é o maior desses três. Mas e se eu tivesse colocado outro eletrodo de prata ou de ouro, que são metais nobres? Eles fariam o cobre se oxidar. Mesma coisa o zinco. Eu tenho metais que têm um caráter ainda menos nobre do que o zinco. Manganês, sódio, magnésio, sódio, alumínio. Então, eu posso fazer o zinco se reduzir se eu colocar outro mais negativo do que ele ao lado. E se o potencial de redução do zinco é menos 0,76, isso significa que o potencial de redução dele é mais 0,76. A soma desses dois valores aqui dá o 1,10 volt. Ou seja, quando nós vemos tabelas de potenciais nos livros, está escrito potencial padrão de redução. Agora, nós não podemos nos deixar enganar. Isso não significa que foi feita uma pilha com um único eletrodo. Não. É que aquele potencial de redução é o potencial dele medido contra o hidrogênio que nós escolhemos, nós, comunidade científica, escolhemos como sendo 0. Ou seja, é uma medida relativa também, só que relativa a uma referência que é 0. O cobre é mais positivo do que o hidrogênio. O zinco é mais negativo. Todos os valores positivos e negativos nas tabelas de potenciais dos livros são em relação a esta reação do hidrogênio.
Se por acaso fosse descoberto que o potencial de redução do hidrogênio fosse escolhido como 1 volt, descoberto não, se ele fosse escolhido como 1 volt, esse aqui daria 1 volt a mais, esse aqui daria 1 volt a mais também, porque ia deslocar todo o sistema de referência para a direita. Ou seja, as diferenças continuariam iguais, mesmo que a gente mudasse esse potencial do hidrogênio. Justamente porque as diferenças não dependem, nós escolhemos o hidrogênio como zero, porque ele serve como um fiel da balança. Metais nobres, em geral, têm potenciais mais positivos. Metais não nobres têm potenciais bastante negativos.